Tiago, capítulo 1, que eu estou com duas partes, né? Essa é a primeira. Tiago, capítulo 1, versículo 19. É para todos, não é só para uma ou outra pessoa, não é para todos. Diz assim, Tiago, capítulo 1, versículo 19. Tiago é no finalzinho da Bíblia. A Bíblia termina no Apocalipse, você volta enquanto Judas, João, Pedro, Tiago. Não sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Tem gente que fala bastante, não tem? A minha mãe tem cara tirada, né? Expressão antiga, ele diz assim, quem fala muito dá bom dia a cavalo. Né? E tem gente que, você conhece alguém que fala muito? Até autoridades às vezes falam demais, né? Acabam falando e depois a pessoa fica comprometida, porque a pessoa acaba se enredando com as palavras da sua boca. O cristão, ele tem que falar de maneira certa, pode até falar muito, mas quando é dirigido por Deus. Mas não é nossa mensagem também não, a mensagem da agora, que diz assim, tardio para falar, tardio para se irar. Por quê? Porque muita gente tem caído nessa cilada do diabo, nessa armadilha de Satanás. Ele provoca uma situação, ele cria uma situação para quê? Para provocar a sua ira. E a pessoa cai nessa cilada, depois ela fica presa. Ela está dando lugar ao diabo, veremos. Então tome cuidado. Olha o que o Senhor Deus vai falar pelo Tiago. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Você foi humilhado, entenda. Você foi, vamos dizer, pisado, maltratado mesmo, xingado mesmo, a sua ira não vai operar a justiça. Deus não vai operar na vida da pessoa, quer dizer, Deus não vai condenar aquela pessoa, amaldiçoar aquela pessoa, matar aquela pessoa por causa da sua ira. E a justiça de Deus não é essa, pelo contrário, nós estamos debaixo da graça. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Até a pessoa que te provocou, até a pessoa que te prejudicou, até a pessoa que te deu um prejuízo, entenda bem, essa pessoa simplesmente, ela está, entenda, nas mãos do inimigo. E a vontade de Deus é que esta pessoa seja salva. Deus quer salvar essa pessoa, então você tem que interceder por ela. Aí vamos ver mais ainda. E ele diz assim, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Deixa aqui, vamos em Efésios, capítulo 4. Carta de Paulo ao povo de Éfeso, são os Efésios, 4, 26. Capítulo 4, versículo 26. Ele diz assim, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Já preguei muito essa mensagem, mas Deus tem um entendimento que Deus nos deu. Irá, quer dizer, então você pode até se irar, não pode guardar essa ira. Não ficar com ela, quer dizer, você fica chateado, você não fica feliz, porque foi xingado, porque foi maltratado, porque foi pisado, mas o que você faz? Ora, entra em oração e diga, eu não vou guardar isso. Deus, a tua palavra diz que a minha luta não é contra a carne e o sangue, então se eu tenho misericórdia dessa pessoa, quanto a mim, eu não vou guardar no coração. Se você não falar nada, você está guardando. Se você guarda, é perigoso, porque ele diz assim, não deis lugar ao diabo. Você está dando lugar ao diabo. Não se põe o sol sobre a vossa ira, não deixe o sol se pôr. Também vale essa interpretação que sempre dei para vocês. Ou seja, não durma com a mágoa, não durma com a ira no coração. Falamos sempre aqui do faraó no Egito. Havia a praga das rãs, né? O faraó endureceu o coração, não queria liberar o povo de Israel, e pragas aconteceram no Egito. Uma delas foi a praga das rãs. Tinha rã em tudo quanto é lugar do Egito. Era na mesa, era no quarto, abria uma gaveta, pulava uma rã, qualquer lugar tinha rã. Ele não aguentando mais, chamou e disse, Moisés, vem aqui. Moisés, ora o teu Deus para tirar as rãs do Egito. Hoje, durante o dia, quando eu falei, eu lembrei de um amigo, já está na glória hoje ele, e a família dele está em sítio, trabalha com rã e tudo, né? E ele um dia falou, pastor, já você gosta de rã? Eu disse, gosto. Mas cada época da pinga lá, né? Eu ia para o brejo, pegar rã lá e comer de tirar gosto lá, aquelas coisas. Eu falei, gosto. Toda semana ele trazia rã para mim, eu disse, não, irmão, também não sou apaixonado por rã, não.
Toda semana ele vinha, pastor, o irmão falou de tal, só rã para o senhor. Eu tive que falar com ele, não, irmão, não sou apaixonado por rã, não, pode uma vez ou outra, você comer até tudo bem, mas comer direto não. Mas o faraó não queria mais rã de jeito nenhum, chamou Moisés, ora o teu Deus, e o Moisés fez a clássica pergunta, quando? Sabe o que ele respondeu? Amanhã. Quer dizer, ele passou uma noite com as rãs, dormiu com as rãs. Tem gente dormindo com as rãs, irmão. Dormindo com a ira, dormindo com ódio. O Espírito Santo está dizendo Paulo, não deixe o sol se pôr, não deixe o dia acabar, irmão. Não deixe a noite chegar, entenda bem, com a rã no seu coração, quer dizer, com ódio, com a mágoa, ou qualquer outra coisa do diabo. Não dê esse lugar ao diabo. Ele fala depois, quem furtava não furta mais, mas não é o caso aqui hoje, que eu não quero criar alguém. Mas se tiver também tem que parar. Você não pode ficar com a ira no coração, porque ela é um lugar para o diabo. O diabo está ganhando lugar na sua vida. E o Salmo 42, 7, o que ele diz lá? Ele coloca ali, que é só o início que eu quero pegar. O que diz o Salmo 42, 7? Um abismo chama outro abismo. Quer dizer, uma coisa do diabo vai chamar outra. Você está deixando a mágoa ficar, o ressentimento ficar, a raiva ficar, vai ficar outra. Então, não deixe lugar ao diabo. Não deixe essa ira ficar aí de maneira alguma, ela vai te prejudicar. Mas o entendimento, não se põe o sol sobre a vossa ira. A Bíblia diz no Salmo 84, versículo 11. Vamos ver isso aqui? Salmo 84, versículo 11. Ele diz o quê? Salmo 84, eu falei, estou lendo aqui outra coisa diferente. É 84, versículo 11. Porque o Senhor Deus é um sol. Irmão, não deixe o sol sair sobre a sua vida. Mas a Bíblia diz, andarão dois juntos, se não estiver de acordo. Você fica com a ira, esse sol não ficará sobre você. Ele vai se pôr, ele vai embora. Você perde o brilho de Deus na sua vida. Você é uma pessoa que no mundo espiritual está sem esse brilho, por causa daquela ira. Puxa, pastor, já a pessoa me fez uma maldade, me prejudicou, e eu que vou perder o brilho? Não, ela já está na mão do diabo. Você está dando lugar ao diabo também. Porque o Espírito Santo avisa, nossa luta não é contra a carne e o sangue, e você não aceita essa palavra que está sendo dada. Então ele está dizendo que eu sou Deus, é um sol e escudo, não é poder ele proteger. E falando mais ainda para nós, o Senhor dará graça e glória, talvez não está dando vitórias para você, não negará bem alguns que andam na retidão. Não faça isso. Você tem que verificar, então, se acertar e deixar o sol brilhar novamente, deixar o dia voltar para a sua vida, a luz de Deus voltar para a sua vida. Vamos lá no Tiago? Então o Tiago está dizendo aqui, a ira do homem não opera a justiça de Deus. Agora nós vamos para o versículo 21. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia. Eu vejo a malícia aqui como esperteza. A pessoa que sempre quer se justificar. É mais como a pessoa que erra de pecado moral. Ela quer dar justificativa. Não tem justificativa. Mesma coisa. Não, mas eu fui ofendido, eu fui humilhado, eu fui maltratado. Esqueça. Não diz, aceite a palavra, não rejeite a imundícia, rejeite essa ira, rejeite essa mágoa. Quando você resistiria também a um sentimento pecaminoso, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, rejeite uma paixão que vem, que é errada, você rejeita, não, estou morto para o pecado. Mesma coisa, eu rejeito porque Deus diz para eu não ficar com a ira, porque Deus disse, não deis lugar ao diabo, eu não vou dar lugar ao diabo, rejeite isso aí em nome de Jesus. E ele diz que, pelo que rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada. A palavra, entenda que aquela mulher, que tinha um espírito de enfermidade, recebeu na sinagoga, foi enxertada no coração e ela se levantou. É a palavra de Deus que vem e salva você. Quando a palavra entra no coração, a palavra é Deus conosco. O centurião disse, se eu mande apenas uma palavra, que meu servo ficará curado. O povo de Israel clamou, diz o Salmo 107, versículos 19 e 20, e ele enviou a sua palavra e os sarou. Olha a importância da palavra. A palavra vem, ela nunca vem para condenar, até mesmo quando ela puxa a tua orelha, quando ela te repreende, quando ela mostra a tua nudez, ela está sendo enxertada, colocada em você, entenda, para te salvar. Não é para fazer outra coisa. Veja que Zaqueu recebeu a palavra, desce depressa, Zaqueu, hoje me convém pousar em tua casa. E ele aceitou.
levou Jesus para casa, a salvação entrou na casa dele. Salvou a alma dele, salvou toda a família. É isso que é importante. À medida que a salvação entra em você, ela entra na sua família. Crê no Senhor Jesus Cristo, na palavra de Deus, serás salvo tu e a tua casa. Então não rejeite, como muita gente está fazendo, rejeitando a palavra de Deus, desprezando a palavra de Deus. E diz o Provérbios 13:13, quem despreza a palavra perecerá. Repito, a palavra não vem para condenar. A Bíblia fala, João 3,17, porque Deus deu o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quer dizer, você é salvo quando recebe a palavra em você enxertada é para te salvar, nunca é para te condenar. Então, libere hoje essa ira, manda ela embora, não aceite mais, não aceite que esse sentimento tome conta de você, ou qualquer outra coisa pecaminosa, ainda aqui. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Não podemos entrar nessa. Nos enganamos com falso discurso. Quer dizer, eu ouço aqui, mas se eu não cumprir, é falso para mim. Eu não acreditei que ele era verdadeiro. Quer dizer, para mim, aquele discurso foi falso, quando era verdadeiro. Se eu aceitasse, ele salvaria a minha alma. Como você, quando veio para a igreja, ninguém ficou convencendo você. Quem convenceu foi o Espírito Santo, que só Jesus Cristo salva, que ele morreu pelos seus pecados, que ele foi à cruz por mim, por você, que o salário do pecado é a morte. Jesus morreu a minha morte. Quem falou isso? Foi o Espírito Santo. E você aceitou a palavra, ela foi enxertada no seu coração e você então recebeu a salvação. Mas recebe a cura, irmão. Quando vem o diagnóstico lá, como eu ouço falar, por favor, não estou falando alusão a ninguém, estou falando caso de ninguém, que são muitos casos, como pregador, entende? Eu prego já, estou caminhando para 40 anos pregando, então, puxa, eu ouço bastante, já vejo bastante pessoas com Alzheimer, e eu vejo as pessoas conformadas, como se o Alzheimer não tivesse cura, irmão. Ué, então ele não me enganou, ele disse no Salmo 103, versículo 3, é ele quem perdoa todas e sara todas. O Alzheimer não é uma doença, não? Não é uma doença? Então ele sara, mas nós limitamos Deus. Estou falando isso não é para ofender ninguém, não. O outro é coisa, não, a diabetes é assim mesmo, é uma herança genética. O outro, mas se a gente for em herança genética, todo mundo vai, vai todo mundo aqui cavar no mesmo lugar. Onde? Lá em Adão e Eva, ou então em Noé, sua esposa, que não fala o nome dela, mas está lá. Senão você rasga a Bíblia, se você não crê nisso. Todos nós aqui, todos nós saímos do mesmo lugar. Por isso somos chamados de irmãos. Porque todos nós saímos do mesmo lugar. Não tem esse negócio, não tem. Só se você veio de outro planeta, é um ET aqui no nosso meio. Fora disso, meu irmão, todo mundo aqui nasceu do mesmo lugar, veio do mesmo lugar. Pode ter a certeza disso. Os homens que criam tabus, mitos, uma porção de coisas que não existem. Então, todos nós que somos descendentes de Adão e Eva, e que não tinha doença nem enfermidade. Então, não vamos aceitar de maneira alguma. Agora, é claro, toma um remédio, nunca proibi você, nunca falei que você não deve, pelo contrário. Segundo, bom é que você nunca precisa, se precisar, tome, que você nunca precisa de uma cirurgia, se precisar, opere. Mas não vai dizer para mim que Deus não cura. A Bíblia diz, os impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Está lá, como eu gosto de Marcos 10, 27, guarda isso no seu coração. Você nunca esquecer quando se deparar com algo que o homem diz que não pode fazer mais nada. Tudo bem, isso está certo. Mas os impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Então segure a palavra que ela pode salvar a sua alma. Amém?